A figura lendária Sun Wukong, também conhecido como Rei Macaco, é uma das mais prominentes e fascinantes da mitologia chinesa. Sun Wukong é sempre lembrado por ser um dos personagens mais fortes da ficção, pelo motivo de que a sua reputação como um dos seres mais poderosos dos reinos celestiais e terrenos transcende fronteiras culturais. Até mesmo The Presence da DC teria medo de enfrentar Sun Wukong, um dos seres lendários mais poderosos da ficção. Se você é novo aqui no canal, eu recomendo vocês se inscreverem para estarem sempre recebendo novos conteúdos, principalmente essa série de vídeos do quão poderoso é. E o personagem escolhido de hoje é o Sun Wukong, o solador de Fahrenheit, Batman que ri e Beyonder. Não se esqueça também de deixar o like, essa ação de vocês me ajuda bastante a continuar trazendo mais vídeos insanos para vocês. Sun Wukong também é conhecido como uma figura popular, das artes marciais chinesas, particularmente no Wushu e no próprio Kung Fu. Suas habilidades e armas lendárias como Kuji, Jigu Bang, um bastão mágico, são mostrados como apresentações e também competições também. Inclusive, irá ser lançado o jogo, novo jogo, que vai contar mais dos contos do Sun Wukong e a jornada para o oeste. Black Myth Wukong promete mostrar o verdadeiro poder do Sun Wukong no mundo dos games, Na religião chinesa, Sun Wukong também ele é adorado por ser um deus da maldade e também da malandragem. Ele é considerado um dos protetores dos viajantes e é frequentemente invocado para proteção e boa sorte nas viagens. A sua história de origem mostra que ele alcançou múltiplas formas de imortalidade, como a imortalidade do taoísmo, há também os pêssegos da imortalidade, o vinho celestial, as pílulas da longevidade de Laozi, a fornalha de Laozi queimando as impurezas da mortalidade antes mesmo de começar a sua jornada. Se você penetrou na natureza do Dharma para aprender a origem, disse Patriarca, você de fato entrou na substância divina. O que você aprendeu, disse Patriarca, não é magia comum. Você roubou os poderes criativos do céu e da terra e invadiu os mistérios sombrios do sol e da lua. Seu sucesso no aperfeiçoamento do Elixir é algo que os deuses e os demônios não podem tolerar. Embora sua aparência seja preservada da sua idade prolongada, seus outros poderes também não são de brincadeira. Suas 72 transformações e cambalhota na nuvem são bem conhecidas por ser também muito poderosas e também versáteis, mas as 72 transformações não significam apenas 72 formas, mas sim 72 vidas. Seu mentor, Subushi, também lhe ensinou magia limitada a como carregar todos os seus súditos leais de volta para casa depois de terem sido sequestrados. Além disso, aparentemente táticas militares ele aprendeu também em seu tempo livre. Sun Wukong ele é proficiente em todo tipo de armas. Desde que eu conheci o caminho de Sun Wukong, tenho a capacidade de realizar 72 transformações. A cambalhota na nuvem tem poder limitado. Estou familiarizado com a magia da ocultação do corpo e com a magia do deslocamento. Posso encontrar o meu caminho para o céu ou posso entrar na terra. Posso passar pelo sol e pela lua sem projetar a sombra e posso penetrar pedra e metal sem obstáculos. A água não pode me afogar, nem um fogo me queimar. Existe algum lugar onde eu não possa ir? Se ele é capaz de 72 transformações, ele também tem 72 vidas. Wukong disse, esse é um truque de magia dele, mas não há dificuldade. Agora sei não apenas uma coisa, mas 100. Também estou familiarizado com esse truque. Fechem os olhos, todos vocês, e não tenham medo. Querido Rei Macaco, ele recitou um feitiço. Cavalgou por um tempo sob um vento forte e então baixou a direção da nuvem. Pequeninos, ele gritou, abram os olhos. Depois de matar os monstruosos reis da devastação e arrancar dele a sua enorme cimitarra, ele praticava diariamente os macaquinhos a arte de guerra, ensinando eles a afiar bambus para fazer lanças, lixar madeiras e fazer espadas, arranjar bandeiras e estandartes, patrulhar, avançar ou recuar e armar o acampamento. E com o corpo de um mortal, isso significa que ele está sujeito a usar a técnica do corpo além do corpo, ou seja, apenas ele enviando spams de ataque com seus clones. Wukong agora usava um método chamado de corpo além do corpo, arrancando um punhado de pelos do próprio corpo e jogando ele na boca. Ele os mastigou em pedacinhos e depois o cuspiu no ar. Mudar, ele gritou. E eles se transformaram imediatamente em 200 ou 300 macaquinhos cercando os combatentes por todos os lados. Pois você vê, quando alguém adquire um corpo de um imortal, ele pode projetar o seu espírito, mudar sua forma e realizar todo tipo de maravilhas. Desde que o Rei Macaco se tornou um perito no caminho, cada um dos 84 mil
pelos no seu corpo, poderia assumir qualquer forma ou substância que ele desejasse. Ele também é poderoso o suficiente para que todos os reis demônios perto da sua casa prestassem homenagem a ele. Liberados pelos vários reis demônios de nada menos que 72 cavernas, todos vieram prestar homenagem ao Rei Macaco. Daí em diante, trouxeram tributos anuais e responderam à chamada feita a cada temporada. Alguns deles aderiram às manobras, outros forneceram provisões de acordo com sua posição. De maneira ordenada, eles tornaram toda a montanha das florestas e frutas tão forte quanto um balde de ferro ou uma cidade de metal. E o Rei Dragão teve que reunir seus irmãos para tentar aplacar So Yeon-kong, porque tinha medo das armas que escolheu e do que poderia fazer com ela. Embora possa funcionar mais como um substituto de Excalibur e não pelo peso, já que ela não tinha nenhum ombro de peso da alabarda, sua suposta arma mais pesada é também uma das mais poderosas. Não temos nada aqui. Então tocamos o tambor e o sino para convidar todos vocês a virem. Se acontecer de vocês ter alguma roupa assim, por favor, dê a ele para que eu possa mandá-lo sair por esta porta. Quando Aokin ouviu isso, ficou indignado. Vamos, irmãos, reunir nosso exército, disse ele, e prendê-lo. O que há de errado com isso? Não fale em prendê-lo, o velho dragão disse. Não fale em prendê-lo. Aquele pedaço de ferro, um pequeno golpe com ele é imortal e uma leve batida é fatal. O menor toque irá rachar a pele e uma pequena batida irá machucar os músculos. Rindo, ele disse, tudo tem seu dono. Esse tesouro esteve presente no tesouro oceânico por sabe-se lá quantos milhares de anos. E recentemente brilhou. O Rei Dragão apenas o reconheceu como um pedaço de ferro negro. Embora também seja considerado a raridade divina que fixou o mundo do Rio Celestial, todos aqueles companheiros juntos não conseguiam levantá-lo ou movê-lo e me pediram para pegá-lo sozinho. No início, esse tesouro tinha mais de 6 metros de comprimento e era grosso como um barril. Mesmo os 10 reis literais do submundo não ousam desafiá-lo quando ele riscou o seu nome e todos os outros macacos do seu autonomeado Caderno da Morte e acabar com o exército deles enquanto estiver no equivalente à forma astral. Devo acrescentar, durante o sono, o belo Rei Macaco viu 2 homens se aproximando com uma convocação com uns 3 caracteres, So Yeon-kong, escrito nelas. Eles caminharam até ele, sem dizer uma palavra, amarraram ele com uma corda e arrastando ele. A alma do belo Rei Macaco cambaleava de um lado para o outro. Um macaco na pedra, nascido no céu, idade 342 anos, um bom final. Yeon-kong disse, eu realmente não me lembro da minha idade. Tudo que eu quero é apagar meu nome. Traga-me uma escova. O juiz pegou apressadamente o pincel e molhou com tinta grossa. Yeon-kong pegou o livro e razão dos macacos e riscou todos os nomes que encontrou nele, jogando o livro no chão. E ele disse, isso encerra a conta. Isso encerra a conta. Agora realmente não sou seu assunto. Brandindo sua vara, ele lutou para sair da região das trevas. Os 10 reinos não ousaram se aproximar dele. Além dos múltiplos métodos de imortalidade do So Yeon-kong, o macaco ainda entrou numa luta contra todo o céu e quase venceu se não fosse pela intervenção de Buda. E até mesmo o Buda teve que exercer bastante poder para contê-lo. E no final de tudo, ele alcança o posto de Buda, ou seja, de acordo com o budismo, que ele atinge o estado de Nirvana. Houve várias interpretações nessa frase, mas a mais comum que é dito, a liberdade do ciclo de renascimento e sofrimento, mas a interpretação é dizendo que ele transcendeu todas as limitações. So Yeon-kong, quando você causou grande perturbação no Palácio Celestial, tive que exercer um enorme poder do Drahama para que você fosse pressionado sob a montanha das 5 fases. Felizmente, a sua calamidade enviada pelo céu chegou ao fim e você abraçou a religião budista. Estou ainda mais satisfeito pelo fato de você ter se dedicado à flagelação do mal e à exaltação do bem. Ao longo de sua jornada, você obteve grande mérito ao fundir os demônios e derrotar os demônios. Por ser fiel no final como você foi no início, eu lhe dou a grande promoção e nomeio o Buda vitorioso do conflito. So Yeon-kong provavelmente perdeu seus poderes no budismo de acordo com algumas interpretações. A tiara usada para controlá-lo por Tripataka desapareceu quando ele alcançou o estado de Buda. Como você era difícil de controlar anteriormente, disse Monte Tang, esse método teve que ser usado para contê-lo. Agora que você se tornou um Buda, naturalmente isso desaparecerá. E como isso ainda pode estar em sua cabeça, experimente tocar sua cabeça e veja. Pilgrim
ergueu a mão e tateou a cabeça e de fato o filé havia desaparecido. Como Buda, ele também está além até mesmo dos seus companheiros primatas espirituais, que eram poucos dentre os pequenos números de seres que poderiam até ter a esperança de ter uma chance de rivalizar com ele em uma luta justa. E eles foram declarados pelo Buda como: o primeiro disse Tathagata, e é um macaco de pedra inteligente, também conhecido como o Sol, que conhece as transformações, reconhece as estações, discerne as vantagens da Terra e é capaz de alterar o curso dos planetas e estrelas. O segundo é o babuíno de nádegas vermelhas, que tem conhecimento Yin e Yang, compreende o assunto dos humanos, é adepto da vida diária e é capaz de evitar a morte e prolongar a vida. O terceiro é o guipão de braços nus, que pode aproveitar o Sol e a Lua, encurtar 1000 montanhas, distinguir aos preguiçoso do desfavorável e manipular planetas e estrelas. O quarto é o macaco da sexta orelha, que tem um ouvido sensível, discernimento dos princípios fundamentais, conhecimento do passado e do futuro e a compreensão de todas as coisas. Não é apenas ele sendo 7 vezes mortal, mas ele também derrotou alguns dos maiores guerreiros do céu, manteve-se no limite da existência em um único salto e segurou o peso do infinito conceitual em suas costas. Mundo em jornada para o oeste significa duas coisas: Terra, que é então o planeta, e o universo. O mundo é especificamente declarado para se referir à Terra. Ele também é entendido como significando o universo. O mundo também é intercambiável com alguns outros nomes, como as 3 regiões ou os 3 reinos. O universo contém 3 reinos: o reino dos desejos, a forma e o espírito. O reino da forma contém o céu, que é infinito em tamanho. O reino do desejo contém um mundo mortal e o submundo, e ambos são infinitos em tamanho. Cada mundo contém infinitas dimensões de bolsa. Cada um desses mundos contém um próprio espaço contínuo com um próprio espaço-tempo. Mas não é tudo. Cada reino contém e transcende múltiplos, se não infinitos outros reinos, e cada um deles contém um próprio espaço e tempo. E assim cada mundo contém múltiplos infinitos outros mundos, e cada um deles contém múltiplos infinitos e outros mundos também. E isso continua infinitas vezes. É afirmado que também que cada coisa, mesmo que pequenas, pode conter espaços infinitos. O mundo de Buda está dentro e fora do mundo do desejo, que contém e transcende reinos e mundos infinitos, vendo-os como um grão de areia. Mesmo o reino do Buda é em si um grão de areia, e isso continua infinitivamente. O reino sem nascimento e seus habitantes são ilimitados e além de tudo isso. Então há os Bodhisattvas, que estão a 10 estágios de se tornarem Buda, tornando-os além dos seres no lugar do não nascimento. Os Bodhisattvas é qualquer pessoa que é movida por grande compaixão e desejo de atingir o status de Buda, para o benefício de todos os seres sencientes. Eles poderiam usar o Dharma, tornando-os infinitivamente acima tanto do grande caminho quanto dos habitantes do local sem nascimento. O quão forte é o grande caminho do Dharma? O grande caminho abrange todos os mundos e todo o universo, que contém toda a cosmologia que eu comentei agora há pouco, menos o local do nascimento e os Bodhisattvas. O Dharma é uma força cósmica insondável até mesmo para os Bodhisattvas, e eles têm literalmente a mais alta autoridade e potência de literalmente tudo. O Dharma contém o grande caminho apenas como minúscula parte dos seus limites absurdos, e isso se conecta devido ao fato do Buda ter um corpo de Dharma. Dharmalaya. Dharmalaya é a unidade de todos os Budas, serão os Budas simplesmente avatares ou manifestações. Quando alguém se torna um Buda e alcança o Nirvana, ele se torna parte do Dharmaya. Todos os Nidan que dizem dar origem a tudo e todos os fenômenos não serão nada. Além disso, todas as formas que, conforme descrito, incluem existência e inexistência, falta de forma e informação sobre as coisas existentes e inexistentes, tornam-se vazias. Buda existe dentro de todas as coisas. Isso inclui todos os conceitos budistas como Shanghai, Yin e Yang e outros conceitos. O Dharmakaya vê toda a cosmologia que eu citei como irreal. Eles são entidades que se tornam Budas e alcançam o Nirvana. Exemplificando, eles transcendem todos os conceitos possíveis. E onde que o Suryokon se encaixa nisso daí tudo? Simples, o macaco mais poderoso da ficção, ele alcança o Nirvana, se tornando um deles, um dos Dharmalaya. Yokon ele afirmou ter transformações ilimitadas no texto original da Jornada para o Oeste em várias ocasiões. Isso significa que ele pode efetivamente se transformar em qualquer coisa. Sim, literalmente tudo o que ele quiser, com possível exceção do Buda e do Imperador Jade. Ele pode até mesmo se transformar em uma versão do seu oponente, igualmente poderosa. Com essa habilidade, ele pode simplesmente decidir se tornar mais forte. Ele também tem 84 mil fios de cabelos do seu corpo que também
pode transformar literalmente em qualquer coisa que quiser, incluindo clones de si mesmo. Cada um desses clones, pode fazer seus próprios clones, e seus clones podem fazer clones e assim por diante. Vamos colocar um exemplo, tá? Se o Son Yukon enfrentasse qualquer personagem de anime, seja Saitama, Goku, Rimuru Tempest, Anos Vodga, Fahrenheit ou qualquer outro personagem, até HQ também, basicamente estaria enfrentando no mínimo 84 mil clones imortais desse personagem, desse anime escolhido, cada um dos quais é pelo menos igual a eles. Son Yukon pode literalmente ser tão forte quanto desejar. A única maneira de derrotá-lo de forma decisiva é matá-lo ou incapacitá-lo de alguma forma antes que ele possa se transformar. A primeira opção de matá-lo não iria funcionar, porque ele é imortal. O apagamento da existência ou algum outro método de incapacitação seria uma opção. Afinal de contas, o Buda conseguiu selá-lo por algum tempo sob então uma montanha dos 5 elementos. Mas é possível dizer que incapacitá-lo não era o mais possível quando Son Yukon atingiu o auge dos seus poderes. No final do romance, Yukon ele atinge o estado de iluminação conhecido como Nirvana. O Nirvana ele é essencialmente a transcendência do Samsara, que é literalmente a roda da existência. Ao alcançar o Nirvana, você vê está transcendendo a existência e todos os seus aspectos. E é por esse motivo, exato motivo, que personagens muito poderosos são difíceis de você mensurar o nível de poder. Até mesmo o escalonamento que é feito neles, não importa quais padrões você use para dimensionar esse personagem. Ele não está ou estará sujeito a esses padrões, porque eles não são derivados a coerentes com alguma característica do nosso mundo em si. E Son Yukon ele transcende tudo isso. Até é plausível dizer que o apagamento da existência não funcionaria num ser existencialmente transcendente. Após um ano de treinamento no caminho, sob a orientação do patriarca, Yukon diz ao Yang, o rei dragão do mar do leste, que ele alcançou o corpo imortal e indestrutível dos sonhos. Quando seus servos do submundo vão buscar a alma dos macacos, pois seu tempo já passou, Yukon ele acorda furioso, afirmando que foi além dos 3 mundos, os 3 planos principais da existência, basicamente o reino mortal, os céus e o inferno, e ele então não está mais sujeito aos 5 elementos, fogo, madeira, água, metal, terra, enfim. Então ele começa a sacudir o seu porrete e começa a destruir o palácio do rei Yama, assustando os 10 reis, e finalmente Yukon confronta os 10 reis, afirmando que ele tem um corpo imortal, indestrutível, e viverá tanto quanto o céu. Então ele passa a existir no registro da vida e da morte, e cruza o nome dele e do seu povo da lista, depois saindo então sem ninguém ousar a tentar detê-lo, trazendo assim a si mesmo e ao seu povo para além do ciclo da vida e da morte e concedendo-lhe a vida eterna. De acordo com a novel original, esses pêssegos concederam 3.000 anos adicionais, e de acordo com Yukon, ele pode preservar sua juventude por surpreendentemente 10.000 kalpas, considerando que um kalpa é o que vale a 129.000 anos. Isso significaria que ele poderia permanecer jovem por cerca de 1,3 bilhões de anos. Ao lado do seu poder e arma também letal, Yukon prova que é um macaco muito astuto e inteligente. No início do romance, Yukon ele convence um imortal de que ele é procurado pelo imperador Jade para discuti-lo de ir ao banquete de pêssego. Então ele se transforma em um imortal e facilmente toma o seu lugar. Yukon ele afirma que seus olhos de fogo podem dizer se você é um espírito bom ou mau. Os olhos de Yukon podem ver se alguém é verdadeiro ou falso, bom ou mal também, e também até mesmo rico ou pobre. Yukon ele afirma que seus olhos podem ver até 244 km à noite e ver até 350 milhas durante o dia e ver 300 milhas à distância, e dentro desse alcance ele pode até ver uma libélula abrindo suas asas. Yukon ele afirma que pode ouvir também desde o céu mais alto até o inferno mais baixo. Yukon também ele matou 38.000 demônios da caverna da montanha do leão. Originalmente havia 48.000, mas devido a ele contar uma história, ele assustou cerca de 10.000 deles. O macaco ele transforma seu cajado em um demônio cuja cabeça tocou o céu enquanto seus pés estavam no chão. Yukon ele afirma que poderia sustentar o céu se ele desabasse. Yukon também ainda carregou o peso do Monte Sumeru, o ponto central da antiga cosmologia budista, e do Monte Yimei, local do nascimento da iluminação para os budistas, com a velocidade de uma estrela cadente que finalmente desmorona devido ao peso do Monte Tai, a encarnação do Deus Criador. A cabeça do Pangu, berço de tudo,
tudo, agora conecta aos céus e à terra. O macaco também vence facilmente o poderoso deus dos milagres, também conhecido como Juling Shen, o deus conhecido por dividir o Monte Hua em duas montanhas separadas com um único golpe. Yonkou ainda também luta contra os 9 brilhos ou iluminares brilhantes, a personificação do Sol, da Lua, de Mercúrio, de Vênus, Marte, de Júpiter, de Saturno e de 2 nodos lunares que não foram paros para ele. Yonkou enfrentou os 5 reis celestiais, divindades responsáveis pelos 4 grandes continentes, e o príncipe de Nessa, ao lado do seu exército de 100.000 soldados, que inclui então as personificações das constelações. Yonkou lutou 30 rodadas com o demônio do vento amarelo, antes de convocar mais de 100 macacos, forçando o demônio a invocar um vento poderoso. Esse vento era tão forte que foi capaz de rasgar todo o universo. No final da luta contra o fake Yonkou, depois de passar por 99 trilhas da dificuldade, o Senhor Buda concedeu a Yonkou e seus companheiros algumas das maiores honras do budismo, e foi aqui que o final dessa jornada que o Buda considerou Yonkou o Buda lutador vitorioso. Aqueles que se tornam Buda recebem um corpo de Dharma, um corpo sem forma, um corpo sem corpo, um corpo verdadeiro, a imagem sem imagem, a imagem real, não é o material, nem vazio e não vazio, onde não virá ou vá, ou mesmo retorne, sem luz divina, interna ou externa. Está em toda parte e ao mesmo tempo. O reino de Buda pode ser encontrado em um grão de areia que pode conter 1000 mundos. Com um único corpo, todos os Dharmas são iguais. Son Yonkou, ele tem suas transformações, como enquanto estava no mundo verde esmeralda. Yonkou criou 100 milhões de macacos. Ele transformou vários fios de cabelo em clones para agradecer o sacerdote Tang após ele ser expulso do grupo. Yonkou, ele pode encolher até mesmo atingir 5 centímetros de altura, ou Yonkou ele pode crescer até 30.000 metros de altura, onde é descrito como tendo a cabeça de uma montanha e uma cintura de uma cadeia de colina. Tão aterrorizante que é dessa forma que todos os demônios e seus reis se curvam diante dele por medo. Yonkou ele pode até se transformar no templo de Deus ou uma pílula da imortalidade. Veredito: Son Yonkou ele é um dos personagens que representa o budismo. No budismo, os Budas são vistos como tendo 3 corpos ou aspectos: Dharmakaya, que é o corpo da verdade ou a verdadeira natureza do Buda, que transcende a forma física ou manifestação. Ele é impessoal e transcendental, indo além da compreensão conceitual e da capacidade de expressão verbal. Todos os Budas surgem do Dharmakaya e eventualmente retornam a ele, sugerindo que a manifestação física dos Budas é apenas temporária. Além disso, Dharmakaya está além das manifestações físicas do Buda, bem como também além de conceitos como Tao e a natureza de Buda. Ou seja, Son Yonkou ele transcende qualquer deus mitológico que você possa pensar, podendo destruir multiversos e alcançar a criação do Deus Supremo. Diga nos comentários qual outro personagem que vocês gostariam de ver nessa série de Quão Poderoso É. Se inscreva no canal, deixa o like para eu entender que vocês querem ver mais vídeos como esse aqui. Comente qual outro personagem da ficção venceria o Son Yonkou.